Oi, meu nome é Andressa, eu sou aluna de psicologia e hoje no podcast a gente vai lidar com o tema cuidado antimanicomial e antiproibicionista junto às pessoas em situação de rua. Hoje o nosso entrevistado, convidado, vai ser o psicólogo Raoni. Nos acompanhe e ele vai se apresentar agora. Obrigado, Andressa, por me receber aqui. Eu trabalho no consultório na rua, né, pela Prefeitura de Porto Velho, desde 2014, estou lá na equipe. Também trabalho na CESAL, né, agora estou na Coordenação Estadual de Saúde Mental, estava até julho no hospital de base, na UTI, adulto lá. E espero poder ter um bom momento aqui, né, de muita contribuição, né, nesse papo aqui que espero que seja bem frutífero. Bem-vindo. Valeu. Como é que é seu dia a dia nesses órgãos que você trabalha? Uhum. Assim, dentro dessa proposta, assim, né, do cuidado antimanicomial, assim, legal a gente falar sobre o consultório na rua, né, que eu acho, assim, que é uma prática, assim, dentro do SUS em si revolucionária, assim, né, e é um cuidado que a gente oferece para as pessoas em liberdade, né, seguindo todos os avanços que a gente tem, assim, na luta antimanicomial, né, e ele se dá dentro de uma unidade de saúde, né? A gente oferece uma retaguarda, né? A equipe se concentra na unidade de saúde, né? É ali que ela se reúne, faz trabalho administrativo, oferece também atendimento dentro da unidade, aproveitando o que tem de espaço, tecnologia da unidade de saúde, mas a gente também sai, né, para a rua, né, fazendo esse trabalho de território, né, que também condiz muito com a estratégia de saúde da família, né? De visitar as pessoas onde elas estão, né? Nas suas casas, né? No seu bairro, na sua rua. E o consultório na rua, ele vem junto com isso, né? De ir atrás das pessoas, né? Principalmente para ampliar o acesso, né? Então, o dia a dia é esse, né? É, é estar, né? Ali o espaço da rua na rede, né, que a gente fala. Né? Então a gente tem um lugarzinho ali no Maurício Bustani, na Jorge Teixeira, né, que a gente está num lugar ali pensado justamente para isso, nessa proximidade das pessoas que ficam ali pela Jorge Teixeira, pela rodoviária, exatamente, está muito próximo das pessoas, né, e não está longe também da região central, também ali do quilômetro 1. Agora a gente tem um Centropop, que está ali perto do Hospital Regina Pace, também, né, do Aura Vicunha, né, as pessoas também chegam de lá. E é um trabalho de rede, né, é um trabalho que não funciona sozinho, somente a equipe, a gente depende de que não só a rede dentro do SUS, a rede de saúde funcione, né, e a gente tenha interlocução, mas também que a rede intersetorial, né, seja bem coesa, bem complementar, né? No caso, eu mencionei o Centropop, né? Ele faz parte da assistência social, né? E no caso, os profissionais que estão ali, né, são aqueles que a gente está mais próximo, na verdade, do que outras equipes de saúde, por exemplo, né? O pessoal do Centropop, da abordagem social, né, unidade de acolhimento para pessoas em situação de rua, né? Então, você perguntou a rotina é essa, né? É estar ali na base, né? Estar na unidade de saúde, porque é um serviço, né, de atenção primária de saúde, né? E levar esse cardápio de serviços para a rua. Sim. Então, o grande mote do consultório na rua é esse, né? A gente levar um cardápio de serviços atraente, né? Que ofereça resolutividade para as pessoas, né? Então, é muito de uma criação de um vínculo, né? E de um acompanhamento dessas pessoas, né? Na vida delas. Então, é algo longitudinal, né? E, então, né? Como é que eu posso dizer? É algo contínuo, né? Desse espaço, desse diálogo, rua e rede, né? Rua e SUS. Sim. Certo? E como que essas pessoas são abordadas para ter esse vínculo, construir esse vínculo e essa relação com os profissionais que estão cuidando disso, os assistentes sociais, psicólogos? Legal. Acho que você tocou num termo assim que já me foi
fruto de muita reflexão, essa questão da abordagem, né? Sim. Eu acho que a gente assume uma premissa de aproximação, né? A abordagem, né, existe até esse serviço na ciência social, abordagem social, né? É algo que para nós funciona dentro de uma lógica, né, o mais, digamos assim, flexível para que seja, né, inclusiva essas pessoas, né? Então eu tenho que de certa forma trabalhar, né, com a realidade delas, né, com o desejo delas, né, e com o tempo delas também. Né? Então, a gente assume, em primeiro lugar, o respeito, né, o respeito a elas. Então, se aproximando, né, delas, indo até a rua, então a gente pode ser que a gente não tenha, né, uma adesão de primeiro momento, né? Mas a questão da consistência dessa equipe estando no território, né? Por exemplo, a gente num determinado esquina, num determinado lugar, uma praça ou terreno baldio, que a gente for, né? A gente assumindo o tratamento de uma pessoa, né? O acompanhamento de uma pessoa, os outros que estão ao redor, né? Entendendo que a gente está ali em prol da saúde deles, do benefício da cidadania dessas pessoas, pode ser que essas pessoas, né, de certa forma, que não estavam muito afim, né, dessa aproximação nossa, né, que eles se desarmem e aceitem, mas no geral a gente tem uma acolhida muito boa. Assim, esse mapeamento que é feito não é só das nossas incursões na rua, né, não é só também vem a questão da comunidade, né, de nos sinalizar onde essas pessoas estão, né, as necessidades dela, questão tanto dessas equipes de assistência social, né, pode ser, no caso, um serviço da igreja pode nos comunicar também, a própria vigilância em saúde também pode nos comunicar os casos de tuberculose, por exemplo, que a gente acompanha, né. A gente começou, né, junto com a parceria com a epidemiologia da CEMUSA, né, que elas repassam os casos diagnosticados para a gente fazer o tratamento diretamente observado da tuberculose. Sim. E a gente dá alta por cura para essas pessoas, entende? Sim. Então, outra coisa importante para a gente falar sobre essa abordagem, essa aproximação, é a questão da lógica de redução de danos, né? Então, a gente entender que essa pessoa, né, a redução de danos, ela assume também um viés, assim, de que se essa pessoa não quiser sair da rua, ou não conseguir sair da rua, se ela não quiser sair, né, dessa situação da dependência química, ela não conseguir sair, que a gente, mesmo assim, a gente vai acompanhar ela. A gente não coloca uma condicionalidade, né? Só se você quiser ou você conseguir ficar limpo, aí que a gente vai tratar da tuberculose. Ou só se você ficar, né, da forma como a gente quiser, né? Porque muitos profissionais vão assumir essa postura, né? Sim. Não, só trabalho com você se você aceitar ser internado, se você aceitar ir para uma comunidade terapêutica, né? Aí que a gente vai poder tratar o HIV. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha, que nem eu te falei, de acordo com o desejo da pessoa, com o tempo dela, né? Então, pode ser que no momento ela queira um curativo, ou aferir a pressão, ou fazer um teste para a COVID, ou queira a vacina do COVID. Então, a gente vai, né? Essa aproximação se dá nisso, né? O que a pessoa manifesta o desejo de tratar no momento. Pode ser que a gente acompanhando ela, em 2 anos ela queira tratar a questão da dependência química, daqui a 3 anos, que já aconteceu, entendeu? Mas é de acordo com o que faça sentido para a pessoa, não só para nós. Naquele momento que ela precisa. Isso, porque a gente tem um viés da saúde, né, a gente tem um ideal de saúde também, a gente enquanto profissional. Mas a gente tem que entender a realidade dessas pessoas, né, e assumir isso, né, que um projeto terapêutico também se dá com o desejo da pessoa. Entender a situação da pessoa naquele momento, humanizar elas. Que, Exatamente. infelizmente, essas pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade e poucas vezes são humanizadas como deveriam, Exatamente. né, nos espaços. São pessoas marginalizadas mesmo. As margens e vistas como marginal também, infelizmente. É uma questão de direito, Com né, questão de ofertar direito. Questão de dependência química também, as pessoas são vistas como marginais, infelizmente. E do ponto de vista da saúde, o que é muito perigoso é o que vem acontecendo, essas mudanças de legislação hoje, né,
do que é dito de uma nova política de drogas, que teve uma nota técnica em 2019 e tudo, né, com um certo incentivo à internação involuntária dessas pessoas, né. O que a gente tem é, assim, um perigo de se entender, assim como, né, a mídia e, de certa forma, o que se construiu é que não há uma crítica dessas pessoas mais, né? Mas o que a gente observa na nossa rotina é que a crítica é preservada, na grande maioria dos casos. É ínfima a porcentagem dos casos, né, que a pessoa psicotizou e oferece um risco mesmo para si ou para terceiros, é muito pequeno esses casos, né? E a gente vê em algumas cidades, por exemplo, já essa nova política de drogas, entre aspas, porque ela não revoga a lei anterior, assim, por isso essas aspas, mas, assim, o foco desse trabalho em relação a essas pessoas em situação de rua, né, de ser algo realmente repressor, né, ser algo restritivo de direito, né? Sim. Você trancafiar ela, né, você... Tira a pessoa da rua para deixar a rua mais apresentável, Isso, mais né, limpa, né, essa concepção. e leva Então, ela para onde, né? Lugares onde se tira os direitos das pessoas. exatamente, e assim, a gente tratando apenas a questão da drogadição, da dependência química, a gente não age, né, em relação àqueles causadores, o que levou a pessoa àquela situação, né? Porque a gente entende que a miséria, né, essa desfiliação social, ela vem antes da questão da dependência química, né? Sim. Não é a dependência química que muitas vezes leva, não é. Desemprego, né? Rompimentos familiares, né? Uma baixíssima escolaridade dessas pessoas, né? A questão da moradia hoje, né? Uma questão caríssima para poucas pessoas, né? Para conseguir morar. Existe também uma gentrificação, né? Que é expulsar das áreas centrais da cidade, né, as pessoas com menor poder aquisitivo, né? Isso está muito bem descrito assim na ciência, nas ciências sociais, né? Que há uma expulsão, né? E no caso a gente pode ver, se a gente fosse aprofundar, né, nessa leitura também simbólica, né, do que acontece com essa população de rua, na verdade é uma grande reação também, né? Essas pessoas de estarem ali resistindo dentro da cidade, né, diante de todas essas adversidades, de toda essa exclusão, né. É. Então, a gente tenta, pela intersetorialidade, por exemplo, né, é que essas pessoas, né, para que elas tenham uma melhora da saúde, é que os determinantes, né, de saúde sejam olhados, que esses determinantes não são só biomédicos, né, não são só biológicos, né. Não é que houve uma alteração neurológica e agora a pessoa, né, precisa corrigir aquilo para melhorar em relação à dependência química. Não, ela precisa ter um acesso, né, a trabalho e renda, né. Precisa que ela seja garantida moradia para ela, né. Precisa que ela seja potencializada a questão da família, né. Então é uma questão muito estrutural. Ok, você falou que o processo de abordar as pessoas, acolher e começar um processo, eh, psicológico e Uhum. social ali, é visto a longo prazo. Mas essas pessoas, vocês conseguem ter o controle delas ali, eh, em cima da vontade delas? Como vocês cativam a pessoa, o interesse de encontrá-las de novo? Eh, e a longo prazo, vocês conseguem ter vista de resultados, ver as melhorias e como que funciona isso? É, é, às vezes surge muita dúvida para quem olha de fora, assim, né, como que a gente consegue dar continuidade, né, como que a gente consegue achar essa pessoa novamente. Mas, na verdade, as pessoas, elas criam vínculos com o território, né. Então, e também é muito significado para as pessoas estarem em determinado lugar também. Por que que as pessoas se reúnem ali dentro na rodoviária que elas foram expulsas recentemente, né. Em abril teve a Operação Ordo, né, Prefeitura Municipal, junto com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, estiveram expulsando as pessoas que não têm lugar, né. Elas foram tiradas, né, de um não lugar, que não era uma moradia delas ali, não pode se entender a rua como uma moradia também.
mas elas estão ali, né? A gente costuma ver a invisibilidade delas, mas há também um certo paradoxo nisso, porque há uma hipervisibilidade, né, das pessoas estarem no lugar mais central da cidade, que é ali a rodoviária, né? E elas não sumiram dali, elas só estão mais escondidas e mais difícil de acessar agora, né, depois dessa ação repressiva, né? Então, assim, que nem eu te falei, a gente é bem recebido nesses lugares, geralmente a gente tem, mas há um certo choque, um certo trauma causado por uma operação dessa, por exemplo, né? Mas elas estão ali na rodoviária porque elas conseguem, né, por essa hipervisibilidade, né, se prevenir de uma agressão, por exemplo, né? Uma agressão que venha de dentro da comunidade, ou acontece muitos casos de polícia, né, ou da facção, ou o que for, né? As pessoas são muito vítimas de agressão, né? A gente já ouviu vários casos de pessoas né, que tacam fogo, né, na pessoa enquanto ela está dormindo, né? Várias situações de muita violência na rua. Então elas se juntam, se formam, né, no que falam Cracolândia, que é um termo muito vulgar, como se essas pessoas só se aproximassem, só se aglomerassem por causa de uma droga. Mas elas fazem relações humanas, Uma elas se comunidade. apaixonam, né, elas transam, elas dividem comida, né, elas dividem um papelão, dividem um colchão, né? Então vai muito além de uma substância, né? E essa substância ela ocupa um lugar também, que nem eu falei, né? Se essas pessoas a gente vê como uma resistência, né? Se a gente olhar por esse lado, a substância também oferece um certo refúgio, né? Um certo apaziguamento ali do sofrimento, né? Então, assim, como eu posso te dizer, a gente mantém esse vínculo, né, e esse cuidado longitudinal através de resolutividade, né? Então, a gente tem que mostrar resultado, né? Se essa pessoa começa a fazer um tratamento de tuberculose, ela vai diminuir os sintomas muito rápido. Em 10 dias, ela vai parar de tossir, né? Ela vai se sentir mais disposta, vai comer melhor, vai ganhar peso, né? Então, assim, o difícil é manter por 6 meses. É muito difícil para qualquer pessoa, estando na rua ou não. Né? Para a gente, se a gente tiver tuberculose, então uma medicação forte, né? Então uma medicação que tem efeito colateral todos os dias. Não é fácil. Um Né? Não é horário fácil. certinho, uma É, rotina. é. A questão maior é a gente ter a estrutura para isso. Né? É realmente que a sociedade invista, né, nessas ofertas, né, que elas sejam tão potentes quanto a droga. Né? Porque a droga ela é muito potente, ela ocupa na vida dessa pessoa um lugar assim muito muito grande assim, né? Então assim todas essas ofertas de cidadania elas têm que ser muito potentes também. Então um Centropop como foi inaugurado, né, em abril agora, ele tem que oferecer tudo isso de profissionalização, né? Um atendimento super humanizado, que nem você falou, né? As pessoas têm que ter um acolhimento que eu acho que é um acolhimento radical, né? Vendo por essa ótica da redução de danos, a gente tem uma radicalidade, né? A gente não impõe as coisas no primeiro momento. A redução de danos, ela tem essa questão de ser baixa exigência. Né? Então, enquanto outros serviços têm uma alta exigência, eles querem transformar essa pessoa Mais fácil da água para o aderência. vinho, da noite para o dia, né? Não, a gente trabalha dentro das possibilidades, dentro do real, né? A gente sabe que tem um ideal, né? A gente traça um ideal, a gente conversa com a pessoa sobre esse ideal, mas pode ser que o real, né, não abarque esse ideal no momento, né? Então, por exemplo, em Porto Velho, a gente tem uma dificuldade que não é só de Porto Velho, né, mas eu vou exemplificar porque é a realidade que eu conheço, né? A rede ainda está muito de costas para a rua, né? A rede em si, né? A Então, rede. de saúde ou a intersetorial também, assim. Então, a gente deveria fazer, né? Agora a gente tem também uma resolução recente do judiciário também que tenta chegar até essas pessoas e recebê-las melhor no sistema de justiça, por exemplo, né? Então teve já uma ação no Centropop, né? Que foi, né, com questão de documentação, questão de orientação também jurídica, né? E o consultório na rua também teve junto, né?
mas precisa alcançar essas pessoas, né? Então, como é que eu posso te dizer? Se um CAPS-AD, né, estivesse junto com o consultório na rua, né, estando, né, engrossando o caldo, se um SAI, né, que cuida, né, de essas infecções sexualmente transmissíveis, né, por exemplo, estivesse junto com o consultório na rua, se o consultório na rua também conseguisse estar mais alinhado com as equipes de saúde da família do território, porque um ACS, por exemplo, né, ele cuida do território, ele não cuida só de quem tem casa, né, em si. Então a gente poderia fazer um cuidado compartilhado. E a lógica de rede é isso que ela pressupõe, um cuidado compartilhado. Nenhum serviço sozinho dá conta de tudo, né? Se a Sim. gente for ver pela perspectiva, né, antimanicomial, por exemplo, né, a gente vê o quê? Que antes, um manicômio, né, ele tinha toda a tutela dessa pessoa. Então, tudo que correspondia àquela pessoa, todas as questões eram vistas por uma única instituição. Então, se a gente entende que essa pessoa caminha dentro de uma rede, ela flui dentro de uma rede, né? Então essa rede tem que conversar muito bem, né? Então, assim, quando a gente tende a ver os problemas e as dificuldades, a gente tende a olhar só para a pessoa. Não, essa pessoa ela não tem vontade, essa pessoa não tem condição, ela já está muito afetada pela droga, não sei o quê. Mas a gente não costuma olhar pelas todas as deficiências da rede, né? Sim. E isso aí a gente precisa ampliar esse olhar, né? Do quanto que a rede precisa funcionar como rede para conseguir oferecer algo potente para essas pessoas, entende? Porque não é algo impossível, mas é algo que demanda muito esforço, né, para acompanhar essas pessoas. Então, há de haver essa afinação. Eu costumo falar, né, há muitos anos, assim, que o consultório na rua é uma equipe que ela é incitada a funcionar como equipe, né, a gente não pode ficar, o que acontece, né, em vários locais, né, que as pessoas se isolam, fragmentam, né, aqui é a caixinha do médico, né, aqui é a salinha do enfermeiro, aqui, né, e não se comunica, né, não, o consultório na rua tem que estar o tempo inteiro se comunicando, né, trocando todas as considerações que cada um sente daquela situação em relação àquela pessoa. A questão do vínculo, por exemplo, não é só uma atribuição do psicólogo. Esse vínculo ele pode ser feito com qualquer pessoa da equipe, até com o motorista, né? Essa pessoa, né, consegue se abrir para o motorista e não para mim. Uhum. Eu não posso ficar com ciúme, entende? É, é, então é isso. A equipe funcionar como equipe, de fato, e a rede funcionar como rede, porque não funciona. Geralmente não funciona, né? É uma dificuldade muito grande fazer com que as redes funcionem como rede, né? Então, os desafios estão muito nesse campo. A gente tem que, né, tirar um pouco desse foco, né, dessa pessoa que é, né, inalcançável, né, e tal, Como se não tivesse solução. rebelde, exatamente, e olhar para as nossas próprias falhas, né? Para as nossas próprias falhas, porque a sociedade ela tende a projetar nisso, que nem você falou, né? A pessoa em situação de rua é o vagabundo, né? É o bandido, é a prostituta e tudo. E né? Nós somos os limpos, né? Os puros, né? Sem defeitos, né? E qual que é o mal da sociedade? É aqueles, A né? gente Os esquece de olhar rejeitáveis. que nós, os limpos, os puros, que criamos políticas ali, que temos parcela de responsabilidade em cima daquelas pessoas. Exatamente. E mantemos, né, de alguma forma, essa É, segregação. é muito problemática a situação. Muito caminho ainda pela frente para a gente construir uma sociedade mais justa e mais humana para essas pessoas, né? Você foi muito bem, esclareceu muitas das dúvidas que eu tinha. Queria te agradecer pela sua presença, por você ter contribuído com o nosso projeto. Agradecer a vocês também que assistiram. Muito obrigada, a gente vai encerrando por aqui. Tchau!